Na aula passada, nós começamos a falar sobre a soltura de Satanás no final do milênio. Na aula de hoje, terminaremos este assunto. Apocalipse 20, versículo 9 diz assim: Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Veja só esse movimento de todos os não crentes no final do milênio, liderados por Satanás para atacar a igreja. Essas expressões, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, é uma linguagem de cerco militar, uma estratégia de aniquilação. Isso indica que os inimigos de Deus não vêm para negociar com seu povo, não, eles vêm para destruir. Porém, vai acontecer o mesmo que aconteceu com Sodoma e Gomorra. O texto diz: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Deus vai agir diretamente, de forma sobrenatural, para acabar com os inimigos dos crentes. De novo, o texto diz acampamento dos santos, porque os santos aqui, numa linguagem militar, são descritos como exército acampado, não disperso. O povo de Deus estará organizado, unido, sob comando divino. Não será uma multidão desordenada. A expressão cidade querida é uma metonímia comum na Bíblia, em que a cidade é mencionada no lugar de seus habitantes. Quando diz a cidade amada, isso aponta para o povo de Deus em sua totalidade. Todos os que fazem parte da cidade de Deus são amados por ele. E quando o texto fala em os consumiu, trata-se de uma aniquilação completa. O fogo na Bíblia muitas vezes é um símbolo de julgamento divino, como a gente viu lá no caso de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19, e também no segundo livro dos Reis, capítulo 1, quando Deus faz descer fogo do céu várias vezes contra tropas que vinham capturar Elias. Lá em Gênesis 19, o fogo desceu do céu literalmente sobre os não crentes. E o mesmo se dará no final da era da igreja, quando esse exército liderado por Satanás se levantar em seu ataque final. Vamos tirar alguns princípios do que lemos até aqui. Primeiro princípio é que teremos um julgamento imediato. Não é ainda o juízo final, mas será sim um julgamento condenatório contra a rebelião final dos não crentes. Segundo princípio é que não haverá resistência verdadeira ao Senhor. Perceba como nem mesmo batalha teremos. Simplesmente cairá fogo do céu e acabará com todos os inimigos. Terceiro princípio, a segurança dos eleitos está garantida no final, porque o cerco não vai penetrar a cidade amada. Deus não vai deixar. Quando a gente pensa no tanto de sofrimento que os crentes dos últimos tempos passarão, isso é um grande consolo. Agora, é claro, temos de ter cuidado com algumas leituras que são feitas desse texto. Primeiro cuidado é o de não usar esse trecho de Apocalipse para justificar violência ou vingança contra inimigos. Por quê? Porque o fogo do julgamento pertence a Deus. Não será o crente que vai fazer descer o fogo do céu contra os não crentes. Não, será o próprio Deus. Outra coisa, não devemos pensar que porque Deus no final vai agir, que podemos ficar de braços cruzados esperando que Deus faça todas as coisas. Não. Da nossa parte, sempre seremos responsáveis. Os crentes que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo deverão manter a fé até o fim. Lembre-se disso, a vitória pertence a Deus, mas a fidelidade pertence ao seu povo. O nosso papel é nos mantermos fiéis até o final. Apocalipse 20:10 diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta,
como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Quando o texto fala o diabo, o sedutor deles, quer dizer aquele que os enganava. Isso é o que ele sempre foi e sempre será, um enganador. Quando ele apareceu pela primeira vez na Bíblia diante de Eva, não foi exatamente assim que ele se revelou? Um enganador. E no final, um pouco antes dele ser lançado ao lago de fogo, ele é mencionado de novo como um enganador, aqui por meio da palavra sedutor. O versículo ainda diz que ele foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Foi lançado por quem? Adivinhe, foi lançado por Deus. Deus é o agente implícito aqui. Satanás não vai cair acidentalmente no lago de fogo, não. Ele será lançado ali por Deus, o juiz soberano de toda a sua criação. Com respeito a esse lago de fogo e enxofre, é importante destacar que o enxofre é símbolo de julgamento com raízes profundas no Antigo Testamento. Sabia? Trata-se de um elemento químico inflamável e de odor insuportável. Além disso, o enxofre gera uma fumaça densa, fechada. Gênesis 19:24 diz: Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Em Isaías 34:9 está escrito: Os ribeiros de Edom se transformarão em piche e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Veja só a linguagem profética do julgamento escatológico de Deus. E por fim, Apocalipse 20, versículo 10, não temos apenas fogo, mas fogo e enxofre, dando uma intensidade máxima ao tormento. O que você conclui pelo texto de Isaías? Que depois de Sodoma e Gomorra, essa linguagem de fogo e enxofre ganhou um teor simbólico. É verdade. Toda vez que ia pronunciar juízo de Deus sobre povos no Antigo Testamento, seria possível citar fogo e enxofre, ainda que Deus não mandasse literalmente fogo e enxofre. Mas, na consumação, essa literalidade voltará. Sim, na consumação, poderemos esperar fogo e enxofre de verdade vindo sobre os inimigos do povo de Deus. No final de Apocalipse 19, versículo 20, diz lá que no lago de fogo se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E agora, conforme Apocalipse 20, vemos que Satanás terá o mesmo destino da besta e do falso profeta. A besta é o anticristo. O falso profeta é o poder religioso enganador. Todo o sistema de falsa adoração que desvia as nações da palavra de Deus. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, de acordo com Apocalipse 19. E agora, em Apocalipse 20, vemos que Satanás fará companhia a eles. Agora, Satanás vai se juntar aos seus instrumentos. Eles não se uniram na rebelião? Pois bem, estarão unidos no julgamento. O texto também diz, pelos séculos dos séculos. Uma expressão forte significa eternidade, duração infinita, intensidade contínua, porque o texto fala dia e noite, o que elimina qualquer possibilidade de repouso ou de alívio, não é verdade? Não há pausa, não há intervalo, não há misericórdia após o julgamento. Sofrerão dia e noite. E diz também, séculos dos séculos. Como eu falei, uma expressão de eternidade absoluta. O texto, ele quer estabelecer que o julgamento de Satanás será eterno e irrevogável. Essa sentença não será cancelada. Não haverá redenção. Não haverá segunda chance. Não haverá mais fim. É a justiça divina absoluta e a realidade do inferno como destino de toda rebelião contra Deus. Alguns princípios que podemos tirar dessa parte são: a rebelião contra Deus tem uma consequência infinita. Não brinque
com isso. O inferno é sim eterno, embora essa doutrina esteja cada vez mais sendo deturpada ou ignorada nos nossos dias. E esse sofrimento não é uma metáfora. Não, é uma realidade que começará na consumação de todas as coisas. Ah, professor, mas já não existe inferno hoje? Sim, existe o inferno. E aqueles que morreram sem Cristo já estão lá. Porém, após o juízo final, haverá o lago de fogo e enxofre, o inferno definitivo, onde os não crentes não apenas sofrerão exatamente o grau de punição definido no juízo final, como também sofrerão em seus corpos dores físicas. Porque antes da ressurreição, só há a possibilidade de sofrimentos na alma, mas após a ressurreição estarão incluídos também os sofrimentos no corpo. Uma análise teológica final que poderíamos fazer aqui seria a seguinte: primeiro, Cristo é o juiz que executa a sentença. O julgamento de Satanás será a expressão máxima do senhorio de Cristo. Embora muitos tenham dúvida sobre a superioridade de Jesus em relação ao inimigo, no final, o próprio Senhor Jesus, como juiz levantado por Deus Pai, condenará o inimigo de nossas almas à perdição eterna. Segundo lugar, Deus não tolera rebelião por tempo indeterminado. Não, há um limite. Haverá julgamento. Se você acha que a justiça de Deus nunca se concretizará, considere de novo. Leia Apocalipse 20 com atenção. Por fim, a graça de Deus vai se fazer presente nos eleitos. Eles escaparão desse destino horrível, não por mérito, mas por eleição e redenção em Cristo. Mais alguns cuidados que temos de ter ao ler esse trecho. Primeiro, jamais utilize a eternidade do tormento para justificar crueldade, desejo de vingança. Não faça isso. O julgamento eterno, ele deve gerar em nós sobriedade, compaixão por aqueles que estão indo pelo caminho da condenação. O julgamento eterno não deve causar em nós nenhuma espécie de satisfação com o sofrimento alheio. Em segundo lugar, não fique negando a eternidade do inferno. Isso é perda de tempo. A misericórdia de Deus, ela não anula a sua justiça. Não. Ambas são expressões perfeitas de seu caráter. Em terceiro e último lugar, não use o inferno para manipular emocionalmente alguém. Não. Quando estiver pregando o evangelho, motive a pessoa a um arrependimento genuíno. Não enfatize o terror que manipula. Não. Fale da graça que conquista, do amor que constrange. Este é o caminho. Que Deus o utilize, meu irmão, minha irmã, como instrumento em suas mãos para evitar a imensidão desse número de condenados.